Olá, eu sou a professora Rilva e volto aqui com as outras questões que não foram abordadas no nosso encontro, na live do dia 12 passado e que ficaram para ser respondidas posteriormente. Então, ontem enviei um vídeo com questões complementares que foram postas por vocês, participantes do nosso evento, o nosso painel Diversidade Humana na Saúde, Interseccionalidade entre Gênero e Raça e Etnia. E agora eu trago as outras questões, né, para que todas as questões que foram postas no nosso chat sejam consideradas, né? Todas aquelas que estão dentro do nosso tópico, né, de interseccionalidade, gênero e raça etnia. Aqui agora a pergunta de Renata Andrade. Ela coloca: gostaria de saber se existe algum tipo de conduta com mulheres em segunda ou mais gestação, que já sofreram violência obstétrica e são resistentes ao vínculo, uma vez que já estão traumatizadas. Eu considero aqui que Renata tensionou colocar a gestante multípara, né, que está na situação já de parto e que já teve vivências anteriores durante partos prévios com alguma conduta que pode ser enquadrada como maus tratos durante o parto ou violência obstétrica. Na verdade, Renata, eu penso que as mulheres, elas não têm, muitas vezes, eu digo isso no sentido da maioria, da grande maioria das mulheres, não tem ainda muita clareza do que seja sofrer atos, né, de violência durante o parto, porque geralmente elas confiam, né, nos profissionais que as estão assistindo e também pelo seu próprio estado naquele momento de fragilidade, também emocional e física, provocada por todos os processos que envolvem a parturição. Então, o que nós observamos é que há uma passividade, né, que muitas vezes permite ou deixa ocorrer de forma despercebida a imposição autoritária de valores e normas que são dos profissionais de saúde e que não são necessariamente compartilhadas pela gestante, pela parturiente, e que pensam, né, pensam que o profissional sabe o que é melhor para ela, né, e muitas vezes ela se sente incapaz de opinar ou de reivindicar ou de colocar, né, em discussão o que ela quer, o que ela deseja em relação ao seu parto, desde a escolha do tipo de parto até em sendo um parto transvaginal, transpélvico, né? Um parto normal, que algumas dos seus desejos e das suas intenções, né, para os procedimentos naquele parto sejam atendidos. Então,
muitas vezes as multíparas, elas não pode ser que elas não, ainda não tenham essa percepção, né? Mas uma vez que elas tenham e que ela se sentiu realmente de maneira consciente agredida durante procedimentos obstétricos anteriores, que ela passe, né, a ser resistente ao vínculo, tanto ao vínculo com a equipe de saúde, quanto depois, né, ao vínculo com o seu bebê. Então, nesse caso, eu estou considerando que muitas vezes a vulnerabilidade social já um pano de fundo, né? Muitas vezes para a própria multiparidade. Então, a exposição das mulheres a essas situações em que se sentem impotentes, muitas vezes, e de forma passiva, elas não querem colocar a sua vontade, expressar a sua autonomia, muitas vezes elas estão sem apoio familiar e muitas vezes elas, como acontece no nosso meio, muitas vezes elas não estão atentas, elas não estão informadas para essa questão de que ela tem o direito, né, de exigir que os seus desejos, as suas escolhas sejam atendidas durante o seu parto e não apenas receber uma determinação, né? A determinação de se realizar uma técnica, por exemplo, que ela não gostaria que fosse realizada, como, por exemplo, manobras, como a manobra de Christeller, a episiotomia, a amniotomia, e é uma dessas manobras que não são baseadas em evidências, mas que ainda ocorrem. Então, na apresentação que eu fiz na segunda-feira passada, nós mostramos que os resultados de várias pesquisas realizadas aqui na Paraíba sobre este problema de pesquisa mostram que essas condutas são realizadas ainda. Então, a desumanização do cuidado, que começa pela peregrinação, muitas vezes, né, em busca de um atendimento obstétrico, a indiferença de muitos profissionais de saúde, bem como a falta de privacidade, a medicalização, os altos índices de cesariana, e todas essas questões que estão no bojo, né, do conceito ainda não, digamos, ainda não bem estabelecido, né, aqui no nosso país, sobre o que significa violência durante o parto, isso muitas vezes que é uma violência de gênero pode ser demonstrada por meio de uma coerção, né, por uma coerção física ou verbal, né, justamente pela imposição de determinados procedimentos, a posição de litotomia, por exemplo, né, então isso mostra que realmente há uma necessidade de orientação, de informação e de enfrentamento para que haja uma assistência digna e da melhor qualidade à mulher e que seja da sua escolha e que atenda, não é, ao princípio da autonomia, no sentido que a mulher deve participar da tomada de decisão em relação ao seu parto e aos procedimentos desse parto. Então, muitas mulheres vivenciam aspectos desse fenômeno
e que têm sido pouco investigados. Então, como eu mostrei na minha exposição, apenas a partir de 2014 surgiram pesquisas acadêmicas, pesquisas científicas abordando essa problemática de pesquisa. Então, e a maior parte é realizado por profissionais que não são médicos, e a questão ela é muito mais investigada por pesquisadores da área de ciências sociais, né? Mas até questões teóricas e conceituais fundamentais têm passado despercebidas. Então, até agora, o fenômeno da violência obstétrica tem sido entendido como algo que impede a autonomia, né, e as decisões individuais e o controle da própria parturiente sobre o processo, né, do parto e sobre o seu próprio corpo, né? Então, essa questão ela tem sido reconhecida, mas assim é preciso que seja vista como um impedimento à autonomia, né, da própria mulher e à sua liberdade de escolha durante o trabalho de parto. Então, eu acredito que assim vocês tenham entendido do que estamos tratando no sentido de o que é violência obstétrica, né? Então, muitas vezes pensamos em violência obstétrica como uma agressão física, né, no sentido mais geral de agressão física. Então, pode também ser uma agressão física, isso pode acontecer por parte da equipe de saúde. Mas, assim, a violência obstétrica é todo o processo, né, de tratamento que abusa da medicalização, né, de um processo natural e que desrespeita a autonomia e a capacidade de decidir livremente da mulher e que a afeta negativamente, né? Então, a violência obstétrica tem sido assim reconhecida, né? Então, como um impedimento a essa autonomia da mulher. Então, são os conceitos da nossa própria sociedade de que quem sabe é o médico, quem decide é o médico, e o médico não compartilha as decisões e nem permite, né, nem permite um espaço para que ela, a parturiente, a gestante, possa expressar o que ela deseja, né? Então, embora maus tratos, abusos, né, e uma relutância em atender às necessidades e os desejos das mulheres durante o parto, né, e que resultam numa interação falha, né, da equipe de saúde com a parturiente, embora tenham sido esses elementos reconhecidos, né, como centrais na violência de gênero, que é a violência obstétrica, né, a primeira definição, assim, legal mesmo, que nós não temos aqui em termos do Ministério da Saúde, não temos em termos de legislação federal, mas há definições legais nos estados, como existe na Paraíba, a partir de 2019. Então, mas a primeira definição legal do fenômeno apareceu na Venezuela em 2007, né? E que localiza principalmente os danos na perda da autonomia e liberdade de escolha das mulheres. Tá? Então, em um estudo qualitativo, não dos que eu apresentei, né, na minha exposição, mas em um estudo das percepções e experiências das mulheres em partos traumáticos, autores sobre esse tópico, que pesquisam sobre esse tópico, sobre a violência de gênero, mostraram
que um fator crucial de um parto traumático é o sentimento das mulheres de se sentirem invisíveis e de se sentirem com perda do controle, né, da sua vida naquele momento, não é tão é, sensível. Então é interessante notar que em vários artigos sobre violência obstétrica, que é uma violência de gênero, os pesquisadores descrevem essa falta de controle como decorrente principalmente da sensação, não é, daquela subjetividade da parturiente se sentir sozinha, né, sem comunicação com a equipe, e não da mulher sentir que não pode controlar seu próprio corpo, assim, no sentido literal, né? Mas, assim, que, por exemplo, mais do que a dor excessiva ou qualquer evento ou intervenção obstétrica particular, as mulheres, nesse estudo, que é de Elmer e colaboradores 2010, elas expressaram nesse estudo a sensação de terem sido desconsideradas, excluídas das decisões da equipe sobre o andamento do próprio trabalho de parto. Então, essa violência obstétrica, que é um termo muito genérico, aborda desde a realização de procedimentos que são realmente agressivos e traumáticos, como a manobra de Christeller, por exemplo, a episiotomia, né, a miniotomia, e várias outras agressões, que são agressões verbais, né, que são feitas pela própria equipe de saúde. Então, essas violências, o fato de não se proporcionar, não se permitir a presença do acompanhante na sala de parto. Então, todas essas questões são questões de violência obstétrica, certo? A realização de uma cirurgia de cesariana, quando não há indicação obstétrica para a cesariana, e a mulher que não deseja realizar cesariana e sonhou em ter um parto normal. Então, quando o médico decide, sem que a mulher realmente compartilhe dessa decisão e realiza a cesariana, desconsiderando a vontade dela, então, isso é uma violência obstétrica, né? Então, é nesse sentido, não é, que a gente fala em violência obstétrica. Então, quando há uma agressão, por exemplo, uma agressão verbal, em que a mulher se sente oprimida, não é? Ela se sente diminuída naquela situação, além de se sentir sozinha, né? É claro que ela vai guardar estes sentimentos, né, que são emoções assim bem negativas, e isso vai fazer com que em outro parto, não é, posterior, ela realmente vá ter uma resistência ao vínculo com a equipe, né? Mesmo que seja uma outra equipe com outra maneira de atuar, muitas vezes ela vai estar resistente, ela vai se sentir resistente ao vínculo porque ela teve uma experiência anterior negativa, e as experiências anteriores determinam muito do que acontecerá em outra experiência semelhante, né, uma experiência dessa, né, de natureza assim tão humana e tão vital para a mulher naquele momento, para a mulher e o seu bebê, né? Então ela vai realmente muitas vezes ter sequelas, ela vai ter consequências negativas do que aconteceu. O que aconteceu em partos anteriores, em que ela vivenciou esse tipo de agressão, mesmo que tenha sido uma agressão simbólica, não é? Mas as agressões simbólicas marcam também igualmente, né? Então, isso vai impactar negativamente sobre
o seu psiquismo, e isso vai fazer com que ela vá agir de uma maneira menos espontânea, né, menos natural e menos pessoal, né? Uma experiência muito pessoal, uma experiência, um rito de passagem importante para a mulher. Então, ela vai realmente, ela vai guardar isso, vai. Agora, assim, uma conduta que poderia ser seguida era que a equipe que acompanha no pré-natal, né, possa conversar com ela sobre os partos anteriores, como aconteceram, como ela se sentiu, o que ela considera que foi um aspecto negativo, o que é que ela acha que foi bom ter vivenciado nos partos anteriores. Então, digamos que ela seja uma multípara, né, já tenha tido 3, 4 partos anteriores. Então, conversar com ela e deixar que ela expresse o que sentiu, né, a partir da sua própria subjetividade, o que ela sentiu nos partos, nos trabalhos de parto anteriores, e a partir dali, a equipe de saúde, a enfermeira, o obstetra, né, o auxiliar de enfermagem, né? Então todo o pessoal que faz parte da equipe de saúde vai conversar e vai explicar, vai orientar, né? E vai mostrar a ela como pode ser diferente a vivência daquele próximo parto em relação ao anterior, que foi uma má experiência. Então, preparar essa gestante e deixar mais tranquila e que ela possa estabelecer este vínculo com a equipe, né, um vínculo que não existiu em partos anteriores. Então, muito bem, Renata, é uma questão também muito importante, e é importante também, se tivermos a participação, né, de uma assistente social, né, de um psicólogo ou psicóloga na equipe, né, que possa também contribuir, né, na preparação da gestante e na recuperação da sua confiança no serviço, né, e na equipe. A próxima pergunta, de Rafaela Martinelli, é a seguinte: como se dá o acesso a esse atendimento durante a gravidez e o parto por mulheres indígenas? Como são as estatísticas de mortalidade dessa população? Bem, a mortalidade materna ainda um desafio, não é, à saúde pública, principalmente em países em desenvolvimento como o nosso, onde os serviços de atenção à saúde da mulher não oferecem uma plena efetividade. E nós vimos, pelo que expus, né, na revisão de escopo, no nosso encontro passado, que realmente os serviços, né, aqui na Paraíba estão apresentando muitas lacunas, o serviço de atenção às parturientes. Então, a mulher indígena está, né, por sua vez, inserida em um grupo populacional com piores condições socioeconômicas, né? Elevadas taxas de fecundidade, um prematuro início da vida reprodutiva, né? Períodos intergestacionais curtos, que acabam demandando um acompanhamento pré-natal com características especiais, né? Porque, sobretudo, para identificar e monitorar, especialmente os casos, né, de gravidez de médio e alto risco, e dessa forma
reduzir as complicações na hora do parto e, consequentemente, reduzir a mortalidade materna em mulheres indígenas. Então, no contexto das pesquisas com um recorte étnico, permanece assim uma grande lacuna no conhecimento, né, dos determinantes socioculturais, ambientais e biológicos da saúde reprodutiva da população indígena no Brasil. Né? Então, na próxima semana, a nossa graduanda de antropologia da nossa universidade, Natália Jorge, vai enfocar especificamente essa questão, expondo a sua experiência com mulheres, né, potiguara. Né? Então, a partir dessa experiência dela, nós vamos discutir de maneira mais detida essa questão, né? Mas trata-se de uma questão realmente bem especial, porque as mulheres indígenas, elas têm as suas crenças culturais e vivem, né, vivenciam normas culturais que são diferentes, né, das normas que temos de uma forma geral fora, né, do seu meio, que é o meio indígena. Então, essas tradições, a cultura indígena precisa também ser respeitada. Então, as mulheres, elas muitas vezes têm já contatos, né, com parteiras da própria comunidade a qual ela pertence, e muitas vezes esses partos são realizados, né, no seu próprio meio, na sua própria, muitas vezes no seu próprio local de moradia. E também há alguns estados, né, que têm serviços, principalmente os estados do norte do país, têm serviços que são voltados especificamente para as parturientes, para as gestantes indígenas, né, principalmente no norte. E para que haja um respeito né, às suas crenças e para que não haja uma dissonância, né, entre o que a mulher já tem como entendimento e como crença e como tradição e as formas mais tecnocráticas que são seguidas nos procedimentos, não é, do parto num estabelecimento hospitalar, tá? Então, vamos discutir mais detidamente essa questão no dia 19, que coincidentemente, no dia 19 de abril, né, é o dia do indígena, né? Então, o dia que se celebra, né, o indígena, né? Então, agora, muito bem, também foi uma questão que também foi colocada durante a nossa live, né? Após, na fase de discussão, até foi a própria Natália Jorge, né, que colocou como o seu objeto de pesquisa, ela colocou essa questão das mulheres indígenas, né? O que fazer no caso das mulheres indígenas. E eu acho que ela tem muito mais a nos ensinar, não é, do que a gente a responder. Bem, ainda que o nosso conhecimento é um conhecimento mais geral, né, em relação à etnia, mas ela tem uma experiência já de uma pesquisa realizada nessa temática especificamente. Então, Sara Rebeca faz a próxima pergunta. Ela coloca: queria saber da professora se foi percebido um perfil dos pesquisadores
em relação à temática da revisão. Sim, Sara, houve um perfil, determinamos esse perfil. Dos 14 estudos que foram selecionados, né, apenas 2 foram realizados por médicos, né? E esses 2 foram realizados pelo mesmo médico e os seus colaboradores, que é um médico que é professor do Departamento de Promoção da Saúde do Centro de Ciências Médicas da UFPB, e esses 2 estudos que foram realizados por médicos foram realizados por este pesquisador, pelo mesmo pesquisador. Os demais estudos, os outros 11, foram elaborados por enfermeiros, né, enfermeiras, fisioterapeutas, assistentes sociais, psicólogos e sociólogos. Né? Então, o perfil, qual é o perfil, então? O perfil dos pesquisadores desses 14 estudos foi de profissionais, principalmente profissionais da saúde, não médicos, né? E também, em menor frequência, profissionais da área, né, de ciências sociais, como sociólogos e psicólogos. Então, isso corrobora, não é, a impressão que se tem que essa questão de pesquisa ela é muito mais estudada por profissionais que não são da medicina, especificamente. Aí tem questões de pessoas participantes que não se identificaram, né, de anônimos. Então, uma pergunta foi: como a atenção primária à saúde pode ajudar a melhora desse cenário? Então, desse cenário é o cenário de quê? Da assistência precária, né, às parturientes na Paraíba. Eu estou lembrando do cenário, não é, porque esse cenário foi discutido, não é, na nossa live segunda-feira passada. Então, por isso estou só relembrando. Então, embora haja uma série de áreas, né, para reforma no sistema de saúde, as principais etapas, né, para reduzir essa disparidade em saúde e que as mulheres, geralmente mulheres mais pobres, né, mulheres com menor nível de escolaridade, mulheres negras, né, indígenas, sofram, né, essa disparidade, inclui, né, um menor acesso à saúde, à assistência em saúde de qualidade, né? E por equipes que não praticam um atendimento centrado, né, no usuário, centrado na família, no usuário e na sua família, ou seja, na parturiente e sua família, e de uma forma culturalmente sensível. Né? Então, aí há 2 aspectos importantes e que a atenção primária em saúde, a saúde, ajuda e contribui muito. Por quê? Porque na atenção primária à saúde, de uma forma geral, mas eu diria que principalmente na estratégia de saúde da família, os profissionais, eles têm uma formação culturalmente sensível, né? Então, eles desenvolvem competência cultural durante a sua formação. A gente conhece uma ótima residência, né, aqui no nosso Centro de Ciências Médicas, que é a residência de Medicina de Família e Comunidade, né, que eu acredito que seja uma das melhores residências que temos aqui na UFPB, residências médicas.
né? E essa residência, ela segue, né, todos aqueles preceitos, né, da VONCA, né, da Associação Mundial, né, de Medicina de Família e Comunidade. E esses preceitos fazem com que as suas práticas sejam voltadas para nesse caso, a usuária, a paciente, e de forma culturalmente sensível. Então, a atenção primária à saúde é o ponto, digamos, acho que é o nível de atenção à saúde do nosso sistema sanitário que tem maior competência para melhorar este cenário, ajudar a melhorar este cenário, né? Então, embora a diversidade e o treinamento na profissão médica tenham aumentado, né, muitas pacientes ainda acham que as barreiras culturais podem impedir o acesso a cuidados de qualidade. Então, uma forma de neutralizar essas barreiras, principalmente para mulheres afrodescendentes e outras mulheres negras, pode ser o uso de doulas e parteiras durante a gravidez e o parto. E as casas de parto, por exemplo, né? Aqui na Paraíba há poucas, mas as casas de parto, quando elas não, quando surgiram na década de 90, elas surgiram atreladas ao Programa Saúde da Família, né? Então, o Programa Saúde da Família, que agora é Estratégia Saúde da Família. Então, para começar, né, a eliminar as disparidades na mortalidade, na morbidade materna e infantil, várias medidas podem ser tomadas para aumentar o acesso aos cuidados de saúde de uma melhor qualidade para as mulheres negras, especialmente, não é, durante a gravidez, especialmente se ela tem interseccionalidades, né, ainda com outros fatores, como classe socioeconômica, né? Eu assisti outro dia uma live, né, da Associação Brasileira de Educação Médica, e havia justamente uma médica de saúde da família, da estratégia de saúde da família, Rita, eu não me lembro o nome, Rita do Espírito Santo, né? Então, ela colocou uma questão importante, né? Ela colocou: raça define classe, né? A raça define a classe, ou seja, o fator racial e da cor estão associados geralmente com um nível socioeconômico mais desfavoráveis. Mas há situações, principalmente porque hoje nós estamos talvez vivenciando o início, né, da visibilidade desse problema, e começando da visibilidade do problema, passa-se à busca de soluções, né? Então, cada vez mais a gente tem uma melhora, né, dessa iniquidade em saúde. Então, muitas vezes pode acontecer, né, de não haver essa interseccionalidade, mas geralmente há entre mulheres negras, classe socioeconômica desfavorável, né? Então, nesse caso, principalmente. Então, a interação entre profissionais da rede de atenção primária à saúde é fundamental para o desenvolvimento de projetos que sejam até intersetoriais, como essas casas de parto, né, como a Casa Ângela em São Paulo, né, e que melhoram a qualidade de atenção à saúde da mulher. Então,
a assistência pré-natal aí, nesse contexto, é um fator fundamental, né? E é fundamental para reduzir a mortalidade materna também. E possibilita a identificação, classificação de risco, né? Então, a gestante ela pode estar exposta a muitos riscos e como o seu acesso a uma atenção à saúde de qualidade não é alcançado, né? Então ela não vai ter uma implementação de ações precoces que possam garantir um parto seguro e sem complicações. E por meio da atenção primária, essa mulher ela vai ter contato, ou seja, ela tem contato com essa porta de entrada no serviço de saúde, no SUS, e a partir dali ela vai ter melhor possibilidade, né, de ser encaminhada para um atendimento de qualidade. E todas essas ações elas requerem, né, políticas públicas eficazes, né? E no SUS a atenção primária da mulher é responsabilidade da estratégia de saúde da família, né? E também do núcleo de apoio à saúde da família. E a gente sabe que 80%, 80,4%, 80,5% da população da região Nordeste tem cobertura, né, do sistema de saúde, né, do SUS, né? E na Paraíba, cerca de 97, 98% da população estava coberta, não é, em 2017, ainda deve continuar, mas os dados que li foram 2017, coberta, não é, pelo SUS, não é, e com atendimento da estratégia de saúde da família. Então, esses dados refletem o monitoramento do acesso aos serviços do SUS e o fortalecimento, não é, das ações que são desenvolvidas na atenção primária. Então, é importante associar a prevenção da mortalidade materna aos determinantes sociais da saúde, como já foi mencionado na nossa reunião passada. Né? Então, determinantes sociais da saúde, como renda, escolaridade, gravidez não planejada, aborto, né, que estão entre os principais determinantes de uma maior mortalidade materna. E também estão associados, né, a uma maior precariedade na atenção obstétrica dessas mulheres. Então, essas questões devem ser analisadas no contexto do processo de saúde-doença materna. E o Ministério da Saúde confirmou essa importância e instituiu o projeto Modelo de Parto e Maternidade, que foi resultante, né, das experiências positivas do funcionamento da Casa de Parto, a Casa Ângela, né, que ligada ao Programa Saúde da Família, na década de 90, né, em São Paulo. Então, veja essa conexão muito importante e realmente a atenção primária contribui muito. Né? Agora, é preciso entender por que a mortalidade materna está ainda tão elevada, considerando aqui o nosso estado, se há uma cobertura da atenção primária, da estratégia de saúde da família, em 97% da população paraibana. Então, essa é uma questão de pesquisa muito interessante. Então, outros fatores estão aí atuando. Outra pergunta de um participante anônimo ou anônima foi essa. Quais são as estratégias para reduzir os agravos gerados por esse quadro? Bem, segundo a própria Organização Mundial da Saúde, já reconheceu a existência desse problema, muitas mulheres sofrem abusos, desrespeito e maus tratos durante o parto em instituições de saúde do mundo inteiro. Né? Então, esse tratamento
não apenas viola os direitos das mulheres a cuidados adequados, mas também ameaça o direito à vida, à saúde, né, à não discriminação, à integridade física. Então, essa necessidade da mudança, né, de um modelo tecnocrático, intervencionista de atendimento ao modelo chamado de humanista, precisa acontecer, mas é muito lento, né? Então, que estratégias são essas? Essas estratégias são as estratégias que já vêm, não é, sob a forma, né, de diretrizes, de orientações da própria Organização Mundial da Saúde, né, até por meio da Agenda 2030, né? E na Agenda 2030 está, que são os Objetivos, né, de Desenvolvimento Sustentável, está lá, reduzir a mortalidade materna. Existem várias estratégias, né? Estratégias que são desde questões assim da mudança no tipo de parto, né, para um parto menos, né, medicalizado, mais natural, né, havendo, a maioria dos casos, havendo possibilidade, havendo a condições de se realizar um parto normal, que são a maioria das obstetrizes, né, aliás, das gestantes, então que se realize um parto normal. Então, as estratégias vão desde as estratégias de gestão, né, por exemplo, até a questão do incentivo, o incentivo em termos de pagamento, né, aos profissionais de saúde. Então, o pagamento de uma cirurgia cesariana é muito maior do que o de um parto normal. Então, isso faz com que muitos profissionais eles tendam a indicar a cirurgia ao invés, né, do parto pélvico natural, né? Isso acontece, então não vamos negar que acontece, né? Então, desde essas medidas, né, que são no âmbito da gestão, até questões, né, de uma melhor educação e uma educação continuada, uma educação permanente dos profissionais da saúde, principalmente, né, dos obstetras, nesse sentido, né, para que se deixe um pouco, né, de se praticar, né, a questão da patologização do parto, né? Então, a medicalização, como é o termo mais usado, do parto, né? E até muitos outros fatores, não é? Como fatores relacionados à participação, não é, de parteiras qualificadas, não é, de doulas, e também o estímulo também à abertura de casas de parto, né? Então são muitos fatores que assim ficaria muito extenso sair citando, mas eu acredito que podemos abordar essas estratégias na segunda parte do nosso painel, né, que será sobre mortalidade materna e interseccionalidade com o fator raça, etnia, né? Então, acho que aí a gente pode explorar mais essa questão, né? Mas hoje no Brasil existe o que se pode chamar, né, de uma, digamos, tecnificação, né, do parto,
né, no ambiente hospitalar, pela disponibilidade tecnológica que existe na assistência à saúde, para a organização do cuidado como uma linha de produção, né? Acentuando essa medicalização e fazendo com que a parturiente tenha sua capacidade de escolha, né, restrita, apesar de desejar, né, determinados procedimentos, mas a escolha passa a ser responsabilidade e decisão única do médico. E as mulheres, elas têm sua autonomia perdida nesses casos, né? Então, pesquisas futuras sobre essas disparidades poderiam se concentrar nessa questão das estratégias para reduzir esses agravos, né, essas desigualdades e relacionadas à gravidez, parto e puerpério, ou assistência à gravidez e ao parto, incluindo a melhoria do acesso ao cuidado pré-natal, não é? E também ao próprio trabalho de parto e pós-parto, pertencentes a mulheres que são parte de grupos minoritários, né? E também eu não poderia deixar, eu já enfoquei, mas só para ratificar, a educação, né? A educação dos profissionais médicos, no sentido de uma educação para atendimento, não é, à diversidade humana da população, né? Como uma forma de combater preconceitos implícitos, não é? Financiamento, não é? A questão também do financiamento mais adequado, melhoria das instalações de saúde em áreas minoritárias, enfim, esses aspectos, né, que enfocam tanto a estrutura, a infraestrutura, quanto a própria educação médica. Outra pergunta que foi uma pergunta de um participante anônimo, ou de uma participante anônima, foi como a formação médica. Pronto, aí essa pergunta acaba complementando, não é, a anterior. Como a formação médica pode ser mudada para incluir estas demandas? Então, veja, acabamos enfocando esse ponto na nossa reunião do último dia 12, e também aqui na abordagem das perguntas que não puderam ser respondidas, não foi possível responder naquele dia, também já abordamos a questão da formação, né, médica, que é muito importante. E agora há pouco, né, também nessa pergunta anterior, a gente acabou abordando a necessidade, né, tanto da formação de graduação, quanto da formação de pós-graduação e da educação permanente dos profissionais de saúde nesse sentido, né? Então, muitas vezes, o currículo oculto, né, que consiste em um conjunto de influências e experiências que compõem, né, a cultura organizacional e dos profissionais, podem moldar os alunos, né, e o estabelecimento dos seus valores, né, na sua profissão futura. E nas últimas décadas, as escolas, os cursos de graduação em medicina, têm sido instados a incluir humanidades, né, a questão das disciplinas do eixo humanístico, ética, né, direitos humanos, e essa disciplina, né, que vai ser inserida no currículo de medicina agora do nosso Centro de Ciências Médicas da UFPB, que é a disciplina de diversidade cultural e étnica na medicina. Então, isso está sendo, digamos, estimulado, né, por diretrizes que foram lançadas pelo Ministério da Educação em 2014, e são claros, né, ao afirmar que a estrutura do curso de graduação em medicina deve incluir dimensões dimensões éticas e humanísticas, né?
e desenvolvendo no aluno atitudes e valores orientados é, é, no sentido de uma cidadania multicultural, ativa e de direitos humanos, né? Mas a gente também precisa lembrar que os poucos estudos que são publicados com esse objetivo mostraram que, apesar da inclusão de algumas novas disciplinas, alguns novos componentes curriculares, esses conteúdos humanísticos ainda são muito teóricos e são muito subvalorizados, né? Então, a falta de integração com a prática, né, onde os médicos ainda atuam de forma a seguir o modelo tecnicista, né, e que não tem o desenvolvimento, né, da competência cultural para atendimento de toda a diversidade humana, né, da nossa população. Então, faz com que muitos dos nossos graduandos e pós-graduandos, eles saiam da nossa universidade sem introjetar, sem internalizar essa forma respeitosa, né, de atenção, né, na saúde que eles precisam ter. E também já li alguns estudos que mostram que ginecologistas são mais resistentes a se integrar aos conteúdos do eixo humanístico do que outros especialistas. Então, eu lembrei agora desse estudo, mas não tenho aqui a referência. E se alguém tiver interesse, eu posso localizar aqui posteriormente e passar também. E, felizmente, uma nova importância está sendo dada à ética e à qualidade da relação médico-paciente, não é? Que está sendo disseminada por escolas em todo o país, com desenvolvimento, não é? Pedagógico, com foco em empatia, em ética e em humanização, né? E no caso da ginecologia obstetrícia, né, dos profissionais dessa especialidade, eles têm laços que historicamente consolidaram. Eu sempre me refiro à história da medicina, né, porque durante muito tempo eu fui professora de História da Medicina, então a gente sabe que, principalmente os cirurgiões, os ginecologistas e obstetras, são especialistas que eles, historicamente, eles têm laços que consolidaram o controle médico, né, e a subordinação, né, das mulheres, né, durante toda a transição que passou a haver com a ascensão do saber médico, né? Primeiro nos países desenvolvidos, depois nos países em desenvolvimento. E mesmo estudos sobre a formação médica no Brasil e na América Latina mostram que muitas vezes, né, essa forma autocrática, não é, de agir, ela é vista como uma ferramenta, não é, de profissional, não é, de trabalho. É como se existisse um hábitus, né, médico autoritário construído e consolidado, não é, durante a sua própria formação na universidade, com base na própria hierarquia do sistema de saúde, a desigualdade de gênero, o uso de punições, né, a própria a pedagogia médica tradicional, né? Então, essas práticas são parte de um currículo oculto, subjacente ao currículo formal.
Então, a crescente visibilidade do movimento contra a violência obstétrica, né? Seja usando esse termo, seja usando os termos de desrespeito, abuso, né? Mesmo seja o termo que for usado, né? Essa crescente visibilidade e as iniciativas que são voltadas à humanização, né? E a humanização do parto, né? Como existem as políticas públicas, né? A rede cegonha, então levou ao reconhecimento da necessidade de mudar, né, a educação médica, a educação dos profissionais de saúde e ao entendimento de que para atingir o nível das dimensões, né, tanto técnicas, né, mas também as dimensões para um cuidado seguro e eficaz, baseado em evidências, o componente dos direitos da mulher na saúde é imprescindível. É imprescindível. Eu acho que essa questão já foi respondida, né? Como pode ser o parto humanizado em mulheres grávidas vítimas de estupro, né? Então, essa questão já respondemos uma pergunta bem semelhante no vídeo anterior, que foi um vídeo que publiquei aqui neste canal ontem, complementando as questões, né, que não foram respondidas no nosso encontro online. E essa pergunta já foi colocada, né, mas não custa nada, né, não custa nada repetir, né? Já que esse passou a ser um vídeo separado à parte, né? Então, muitas vezes as mulheres que foram abusadas sexualmente, elas carregam esses ferimentos, digamos, esse sentimento, não é, traumático para a sala de parto, né? E com muita frequência esses traumas não resolvidos mostram como assim essas mulheres foram impactadas, né? E como elas têm complicações, desde distócias de parto a ataques de ansiedade, e que resultam, não é, na questão do vínculo, como a pergunta anterior colocou, né? Um participante que perguntou antes colocou, que resultam nessa falta do vínculo, não é, da mulher. Então, é muito desafiador, não é, para a equipe, não é, assistir às mulheres que já foram vítimas dessa violência sexual. Então, embora a legislação brasileira tenha autorizado a interrupção voluntária da gravidez relacionada ao estupro na década de 1940, né, o acesso aos serviços de saúde, às vezes, assim, muitas vezes permanecem sem um atendimento, não apropriado para essas sobreviventes, né? Porque mesmo esse acesso aos serviços de saúde, mesmo tendo sido definido em legislação na década de 40, o aborto em caso de estupro, mas durante quase 50 anos, os serviços de saúde permaneceram sem regulamentação nesse sentido. Então, apesar dos avanços decorrentes do estabelecimento, né, de serviços em todas as regiões do país, para que haja uma assistência a essas mulheres que enfrentam muitas dificuldades para ter acesso, né, ao aborto legal, mas ainda há muitas dificuldades, né, não tanto quanto no século passado, né, no século XX, mas ainda existem dificuldades, né? Como eu falei antes no vídeo anterior, até dificuldades por crenças,
culturais e valores e tradições da própria família, né? E para as mulheres que optam por ter uma gravidez resultante de estupro, é preciso, né, que haja uma avaliação, né, de sinais de adaptação, né, e sinais, né, do apego materno. Né? Então, o cuidado das mulheres grávidas em decorrência da violência sexual ainda é muito inexplorada. Né? Há pouco, né, publicado sobre essa questão tão delicada, tão séria, né, e importante. E a incidência de gravidez resultante de estupro é provavelmente maior do que geralmente a que se reconhece. E tanto o estupro como a gravidez apresentam desafios adaptativos ao senso da própria identidade, saúde e bem-estar, né, de uma mulher. Então, toda uma estrutura de empoderamento centrado na mulher tem que seguir, não é? Digamos, determinadas questões dos direitos humanos, não é? E tem que ser a filosofia norteadora nesses casos. E nas mulheres que foram violentadas, procedimentos médicos invasivos, né, podem até desencadear memórias e emoções traumáticas, como já mencionei no vídeo anterior. E também a questão que já mencionei do apego materno, né? Depois que o bebê é concebido, né? Assim, muitas vezes se descreve, né, como se fosse difícil para essa mulher distinguir o bebê da experiência, né, de violência que elas sofreram. Né? Então, toda essa questão precisa ser pensada pela equipe de saúde, não é? E precisa ser um atendimento, não é, interdisciplinar. Porque os processos de adaptação à gravidez e a realização do papel materno não foram ainda suficientemente estudados entre as sobreviventes, né, de violência sexual. Né? Então, o apoio social também é muito importante, né, como um fator de recuperação dessas mulheres. E para que elas se adaptem à gravidez, né, quando a gravidez não for interrompida. E a aceitação por outras pessoas significativas para ela, né, também um componente assim muito importante da adaptação, do ajustamento materno. Então, o apoio social é considerado assim imperativo, né, na assistência das sobreviventes de estupro. E também uma questão importante, a limitação também de procedimentos invasivos no momento do parto, né, múltiplos toques, é sempre indicado, né? E o pessoal da equipe de saúde precisa, assim, fornecer explicações, apoio emocional, quando observam, né, por meio da sua própria sensibilidade, que é necessário, né, ali o seu apoio. Então, as sobreviventes de abuso sexual na infância também relatam elevados níveis de dor durante trabalhos de parto, mesmo tendo passado já muito tempo, né? Mas como a infância é muito marcante, mesmo na vida adulta, essas mulheres também relatam esses níveis de dor mais elevados, né? Do que as mulheres que não têm essas experiências, né, traumáticas de violência sexual. Então, há muitas questões aí envolvidas, né? E quando a gente fala assim, muitas vezes a gente vai falar e a gente vê muitas vezes na própria mídia, né? Fala, a vítima do estupro, né? Então, muitas vezes, em vez de vítima,
o termo melhor seria sobrevivente, né? Porque o termo sobrevivente implica conquista, força, superação, né? E vida após, né, a violência, né? Então, referir-se a uma mulher adulta como uma vítima pode ser um fator que contribua para perpetuar, né, essa questão, não de opressão, não de trauma que ela sentiu, não e que ela volta a sentir, não é cada vez que se coloca em um papel, né, de vítima, né, pelas pessoas que estão ao seu redor. Mas, assim, é importante lembrar que o termo vítima ainda é amplamente usado no contexto político e judicial, né? Não só na mídia. Comumente, as frases usadas, assim, dizem testemunho da vítima, declarações da vítima, né? Então, isso é entendido muitas vezes como que há alguma variabilidade na forma como os indivíduos se identificam, né? E muitas dessas mulheres acabam, não relatando culpa, vergonha em relação a essa história tão traumática, e de dor, né? E lembrar também que o parto, como um evento social, ele é vivido também por outras pessoas, Então, o parceiro dessa mulher, ou a parceira, sempre constitui uma parte significativa da experiência. Então, considerar também a mulher e seu parceiro ou sua parceira. Bem, falando em parto como evento social, eu lembrei daquele livro, de um livro extremamente importante, de Simone de Beauvoir, que é O Segundo Sexo, em que ela, num capítulo que é Mãe, ela reconhece, a importância da companhia no parto, mesmo chamando essa necessidade de vital nada menos do que a prova, da condição ambígua, como parte da natureza e construída social e culturalmente, Então, eu coloquei aqui esta frase deste livro aqui, é um e-book, com dor darás à luz, retrato da violência obstétrica no Brasil, que foi publicado em 2018. Aqui é a capa do livro, de Thaís Macedo, e aqui eu transcrevo aqui literalmente, uma passagem deste livro de Thaís Macedo. Quando se fala em violência obstétrica, é visível que leigos apresentam uma ideia exagerada do que a constitui. Para grande parte da população, violência no parto é agredir fisicamente uma mulher grávida. Claro, isso também é violência, mas não apenas isso. Há várias outras manifestações desse tipo de má conduta. Violência obstétrica é realizar intervenções abusivas como procedimentos de rotina. É ignorar o desejo da mulher sobre a forma como ela quer que seus filhos nasçam, impondo sobre ela o que é mais cômodo para os profissionais de saúde. É impedi-la de gritar se assim ela quiser. É não informar sobre o que está acontecendo com o seu corpo. É induzir a escolha por uma cesariana, mesmo que não haja indicação clínica para isso.
é negar o protagonismo feminino no próprio parto. Então, com essa citação direta de Thaís Macedo, do livro Com Dor Darás à Luz, Retrato da Violência Obstétrica no Brasil, finalizo este segundo vídeo com as questões que eu coloquei lá na capa desse vídeo, de outras questões, que são questões que não foram abordadas no nosso encontro, e já o segundo vídeo abordando, né, e considerando essas questões. Então, muito obrigada pela atenção e até a próxima.